Olá, dando continuidade aos vídeos sobre direito de sucessões, a questão de herança, hoje nós vamos tratar do assunto de deserdação. O que é deserdação? Deserdação é quando alguém vai até um tabelião e pede para lavrar um testamento, são as suas disposições de última vontade. Ali, ele, tendo em vista dispositivos legais, ele vai dizer no testamento uma variedade de coisas, mas o que nos interessa hoje, que ele está deserdando, ele está excluindo um determinado herdeiro do inventário. No testamento e na deserdação, trata-se sempre de um herdeiro necessário. Você se lembra o que é um herdeiro necessário? É aquele pelo qual ninguém pode dispor mais da metade dos seus bens. Então, por exemplo, se eu tenho filhos, eu não posso fazer um testamento deixando mais de 50% para uma terceira pessoa. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pai, avô, bisavô, e o cônjuge ou companheiro, porque nós já vimos que a figura do companheiro, da união estável, está plenamente equiparada à figura do cônjuge. Na questão de deserdação, não se fala nos herdeiros parentes colaterais, porque esses herdeiros colaterais, irmão, sobrinho neto, tio-avô, tio, primo, esses herdeiros todos, eles não são necessários, então eles não entram naquela definição que nós falamos aqui. Então, nesse caso, o testador, ele pode transferir a herança dele para quem ele quiser, sem resguardar nenhuma parcela. E, portanto, ele não precisa também de deserdar essas pessoas, basta que ele transfira para outros. Então, na ausência de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, então o que vai acontecer? Vão herdar os colaterais, mas se o falecido, quando foi fazer o seu testamento, não desejava que seu patrimônio fosse para nenhum dos colaterais, ele simplesmente destina no testamento toda a sua fortuna para outra pessoa. A doutrina e a jurisprudência têm entendido, por exemplo, que essa deserdação ela pode ser parcial, porque a deserdação ela tem um caráter punitivo. Então, aquela pessoa que foi ofendida, que foi maltratada, nós vamos ver aqui os casos específicos, essa pessoa pode dizer, olha, eu estou deserdando o meu filho fulano de tal. Ele não vai receber mais nada do que é meu. Ou é admitido também que essa deserdação seja parcial. Ele não vai receber nada sobre aquela fazenda, alguma coisa assim. No último vídeo, nós falamos dos excluídos da herança. Você se lembra? Aqueles que praticam alguns atos contra o falecido, eles podem, mediante uma ação posterior, serem excluídos da herança. É muito parecido com o caso de deserdação. Qual é a principal diferença? No caso de deserdação, quem deserda, quem toma a iniciativa é o falecido quando em vida fez um testamento. No caso dos excluídos da herança, os interessados, os demais herdeiros, podem, de alguma forma, entrar com uma ação própria para que essa pessoa que ofendeu o falecido não receba mais a herança. Lá nós vimos que no caso de exclusão de herdeiros, nós vimos que quando alguém é excluído da herança e há direito de representação, é como se o excluído nunca existisse. Então os seus descendentes que recebem por representação, eles vão herdar como se o seu pai ou sua mãe nunca tivessem vivido. Vamos dar um exemplo claro. O Antônio tinha um filho, João, e tinha os netos Pedro e Marcos. O João andou fazendo alguma coisa contra o Antônio. Os demais herdeiros viram que aquilo não era possível. Então, quando abriu houve o falecimento e se abriu a herança, o que acontece? Entraram com uma ação para excluir
aquele filho da herança. Quem herda, então? Os netos, os filhos dele, herdam como se ele já tivesse falecido antes do autor da herança. E no caso da deserdação? É que no tópico do Código Civil Brasileiro não tem o mesmo dispositivo, mas a jurisprudência tem entendido que também no caso de deserdação há o direito dos herdeiros por representação receber herança. Então, se o avô tinha alguma coisa contra o pai desses menores ou desses maiores, os netos daquele avô, quando ele decide por deserdar aquele filho ingrato, os filhos desse filho, os netos do decujus, vão receber a herança por representação. Aí vem uma pergunta: é possível que o testador, antes do falecimento, ele venha a perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu? Sim, é possível. E como é que se corrige isso? Especialmente através de um outro testamento. Então eu aconselho que, nesse caso, você fez um testamento deserdando um dos seus filhos. O que você deve fazer agora? Vai e faz um outro testamento tirando essa deserdação, eliminando essa deserdação, para que as coisas fiquem bem claras. A jurisprudência tem admitido que alguns atos inequívocos de perdão possam ter valor e anular essa cláusula de um testamento, mas não é razoável e nem é cuidadoso que a pessoa haja dessa forma, faleça sem refazer aquele testamento. Quando a gente estuda as causas de deserdação, nós temos que saber, em primeiro lugar, que o artigo 1962 diz o seguinte: que aquelas causas que podem ser invocadas para a exclusão da herança, nós vimos isso no vídeo passado, elas servem também aqui para a deserdação. Então aquelas condições, aquelas causas do artigo 1814 vão se aplicar aqui também. Quais são estas causas? Quando se trata de um ascendente, ou seja, o pai, o avô, o bisavô, deserdar um descendente, o filho, o neto, o bisneto, a primeira das causas é a ofensa física. Então isso serve para que os herdeiros, se o falecido não deixou testamento, eles entrem com uma ação para excluir aquele que ofendeu fisicamente o seu ascendente. Mas esse ascendente pode, fazendo um testamento, já excluir esse herdeiro antes que ele morra. Então a ofensa física, e basta uma, não é necessária reiteração de ofensas físicas. Uma vez que um filho bateu num pai, deu um tapa na cara do pai, alguma coisa nesse sentido, o pai pode fazer um testamento retirando esse filho do recebimento da sua herança. Outra causa também é que o Código, no artigo 1962, inciso 2, diz, é a injúria grave. Então, a injúria são aqueles atos, por exemplo, de xingamento, de humilhação. As pessoas não percebem o que estão fazendo com seus pais, mas aquele filho que xinga, que humilha, que denuncia por um crime que não foi cometido pelo pai, isso tudo é causa de deserdação. Esse pai pode ir no cartório fazer um testamento deserdando esse filho. O pai também, o pai ou a mãe, eu estou usando aqui o masculino para facilitar o exemplo, mas o pai pode deserdar um filho que teve algum envolvimento concupiscente ou afetivo com a madrasta ou até com a própria mãe, um caso de incesto. Então, se o pai é casado com uma segunda mulher, o filho que ele tem do primeiro casamento tem alguma relação, não é necessário obrigatoriamente que a relação se concretize sexualmente falando, mas se há algum tipo de relação, o pai pode deserdar também os filhos, os netos e bisnetos. E há mais um caso de deserdação, que os ascendentes podem deserdar os descendentes, que é o caso do desamparo. E esse desamparo, ele pode também não somente ser um desamparo material,
mas também um desamparo no momento de doença, no momento em que a pessoa está atravessando qualquer tipo de problema. Então, se o ascendente está aí com um problema mental qualquer, e ele recupera posteriormente dessa doença mental, e ele constata que ele foi totalmente desamparado pelos filhos, pelos seus descendentes, ele pode, mediante um testamento, deserdar esses que o desampararam. As mesmas causas, segundo o artigo 1963, se repetem para que os descendentes eles venham a deserdar os seus ascendentes. Então, um moço de 25 anos que tem alguma fortuna e ele é agredido, todas essas circunstâncias anteriores, ofensa, a injúria grave, a ofensa física, o envolvimento afetivo ou sexual com o cônjuge daquele que está fazendo o testamento, o desamparo, tudo isso aí pode gerar também que esse moço vá até um cartório, faça o testamento, deserdando os seus ascendentes, o ascendente que praticou esses atos que estão dispostos na lei. Existem algumas questões polêmicas. A lei não define claramente por quê. A lei indica quais seriam as condições, as causas, mas é necessário, tanto na exclusão da herança, que nós vimos lá no vídeo passado, como aqui no caso de deserdação, que após a abertura do inventário se proponha uma ação, no caso de hoje, uma ação de deserdação. Então os herdeiros, os demais herdeiros que têm interesse econômico, então são dois irmãos, um irmão praticou uma ofensa física contra o pai de ambos, o pai morreu, esse irmão que não ofendeu o seu pai e que tem interesse econômico na questão do inventário, ele vai entrar no prazo de 4 anos, não pode passar disso, da abertura da sucessão, ou seja, da morte do pai, ele vai ter que entrar com essa ação de deserdação. Nessa ação de deserdação, ele vai fazer prova para um juiz do que foi que realmente aconteceu. Essa prova tem que ser feita para que aquela disposição existente no testamento, que ela seja então comprovada para ela ter um efeito realmente deserdando aquele que ofendeu o seu ascendente, no caso do que estamos tratando aqui. Há algumas questões interessantes que são polêmicas, então eu vou fazer em forma de perguntas. Um filho ingressou com uma ação de interdição do próprio pai. E o pai acabou sendo considerado que não deveria ser interditado. O juiz disse, olha, não, isso aqui não é caso de interdição. O pai, então, melhorando de saúde, consciente do que ocorreu, ele pode deserdar o filho? A jurisprudência tem dito que não, doutrina e jurisprudência. Por que não? Porque essa é uma ação, é um direito de ação que o filho tem, porque ele julgou que realmente o pai estava sem condições de gerir os seus bens. O outro caso é de remoção do inventariante. Então havia um inventário, o pai era um inventariante, o filho ficou impaciente com aquela situação ali, ele ingressa com um pedido de remoção do pai do cargo de inventariante no inventário que vinha correndo. A pergunta só por esse pedido ele pode ser deserdado? Também a doutrina e a jurisprudência tem entendido que não. E a outra aqui, muito interessante, castigo filho, castigo físico dos filhos. Nós não tratamos, o código não trata aqui de ofensa física. Então a pergunta e o castigo físico dos filhos? Então, qual tem sido a decisão de jurisprudência? Ora, o castigo físico moderado
com a nítida intenção de educação, de correção, de disciplina, esse tipo de castigo físico não dá o direito do filho deserdar o pai. No entretanto, se o pai castigava imoderadamente, sem razão de ser, esse filho, quando esse menino atinge a idade adulta, ele pode deserdar o pai dos bens e que ele vai deixar se falecido for. E quando eu falo pai, não estou dizendo apenas pai, homem, sexo masculino, mas isso implica na mulher também, em qualquer circunstância. Quando o testador vai até o cartório para fazer um testamento, e nesse testamento ele pretende deserdar um filho, vamos tratar aqui da questão de ofensa. Ele precisa dizer todo o fato ocorrido, ou basta que ele indique o dispositivo legal: estou deserdando fulano por ofensa física. É admissível que se ele apenas indique isso, porém o fato terá que ser provado na ação posterior, a ação de deserdação, que um ou outro herdeiro com interesse econômico vai promover essa ação para sacramentar essa deserdação. Mas é conveniente que se faça pelo menos a indicação ainda que não se conte em minúcias, mas do fato: olha, eu estou deserdando fulano porque em tanto de tanto fui ofendido fisicamente por ele, e alguma coisinha a mais. Mas então vamos rememorar: houve um problema qualquer de desamparo, de ofensa física, de injúria grave. A pessoa que foi injuriada por um dos seus herdeiros, seja descendentes, ascendente, cônjuge ou companheiro, vai até um cartório e faz um testamento deserdando o seu herdeiro necessário. Na abertura do inventário vai se dizer: olha, ele tinha um testamento. Quando abrir o testamento vai se ver o quê? Que ele deserdou um dos herdeiros. Que às vezes poderia até ser uma surpresa, mas ele deserdou porque ele indicou o fato. Muito bem, um dos herdeiros vai ter que ingressar com a ação de deserdação. Senão, o testamento também não vai ser cumprido nessa parte. Entrou com a ação de deserdação, esse herdeiro que entrou, que é o autor da ação, ele vai ter que provar que aquilo que o pai dele, vamos dizer, falou para deserdar o irmão é verdadeiro. Então, ele faz a prova desse fato. Existe uma pergunta interessante: se o próprio falecido pode ainda em vida, depois de ter feito o testamento deserdando, se ele pode entrar com uma ação para produzir a prova antes que ele morra e antes que seja dada abertura no testamento. E a admissão disso. Então o sujeito apanhou do filho, ele vai no cartório, faz um testamento lá com o tabelião, depois ele contrata um advogado, entra em juízo e faz a prova judicial de que ele houve aquela agressão física, e aquilo fica guardado. Isso se chama produção antecipada de provas. Então, essas questões de herdação, nós tivemos aqui uma avaliação geral, mas são questões que são definidas caso a caso. Eu quero pedir que você inscreva-se no canal e um abraço, até o próximo vídeo.